Olá, tudo bem? Estamos no 16º domingo do tempo comum, do ano A, Evangelho de Mateus, ano de 2020. Nós então, hoje temos diante de nós um texto bem significativo para que a gente possa pensar e refletir. Jesus nos conta 3 parábolas do reino. Ele fala do joio e do trigo, ele fala do fermento e ele fala da semente de mostarda. Falar do fermento e falar da semente de mostarda é muito simples, é muito interessante, né? Porque a semente de mostarda ela é pequena, é uma das menores sementes que nós temos. E que plantada, cuidada, bem tratada, ela se transforma num grande arbusto. O fermento, qualquer pessoa que saiba fazer um bolo, saiba fazer um pão, sabe que a quantidade de fermento naquele momento ali dentro da massa ela é mínima, mas ela faz crescer, faz a massa crescer. E tanto a mostarda quanto o pão ou o bolo nos ajudam a alimentar as pessoas. Então, pegando essas 2 parábolas, é muito interessante a gente observar que Jesus diz assim que basta um pouquinho da nossa presença, um pouquinho da nossa palavra, um pouquinho daquilo que a gente é no mundo para transformar o mundo. Mas tem a parábola principal, que é a parábola do joio e do trigo. Se nós observarmos bem, veremos que junto com a parábola do semeador, essa parábola do joio e do trigo, é uma outra parábola que Jesus também depois explica para os seus discípulos o seu significado, o que ela quer dizer. E aí nós poderíamos encerrar por aqui. Poderíamos dizer assim, Jesus já explicou a parábola, né? Não teria sentido. Entretanto, no fim dessa parábola do joio e do trigo, ou no fim do evangelho de hoje, melhor dizendo, Jesus diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Nesse ponto é importante a gente falar, então, sobre praticar o mal e fazer os outros pecar. Recorrendo ao Catecismo da Igreja Católica, nós lemos sobre a definição de pecado que lá está e diz assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência. É uma falta do amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. E continua o catecismo: o pecado fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. E ainda destaca o que disse Santo Agostinho, que definiu o pecado como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Aqui nós observamos que o pecado não é apenas um ato pessoal. Ao pecar, o nosso pecado tem uma dimensão social, pois implica em uma queda do outro também, não só a nossa individualmente. E gostaria de lembrar a você a oração do Pai Nosso. Naquele momento em que nós pedimos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não basta pedir o perdão individualmente. Esse perdão tem implicações sociais. Por isso, sempre é bom pensar: esse meu pecado feriu em que o meu irmão? Feriu em que a minha irmã? Toda a nossa listinha de pecados que fazemos quando vamos ao confessionário terá como consequência ferir alguém. Quando pecamos, alguém é ferido. Afastamos alguém do reino de Deus, do reino dos céus. O não ser fiel à missão confiada a nós por Jesus, não importa o nosso grau de inserção na nossa comunidade,
ou na comunidade como um todo, ou na sociedade, ou na humanidade. Porque Jesus sempre foi dizendo assim, aquele que mais recebeu é aquele que mais será cobrado. Recebemos em graça, recebemos em dignidades, recebemos tantas coisas de Deus. Recebemos o batismo, recebemos a comunhão, recebemos os sacramentos em geral. Pensemos. E depois, Jesus fala de praticar o mal, fazer o que é mal. Em sã consciência, as pessoas religiosas fogem de fazer o mal. Eu não creio que nenhuma pessoa que seja religiosa pense em fazer o mal. Mas sempre vemos atitudes de maldade nas falas, nos gestos, nas ações. São Paulo passou por isso. Ele disse assim em Romanos 7:20, ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. E quando é que praticamos o mal? Todas as vezes que temos atitudes ou falas racistas. Todas as vezes que não sentimos a dor das mulheres que são agredidas e violentadas de todas as formas possíveis. Quando vemos uma criança ser agredida e também ser violentada e não sentimos dor por isso. Ou também não fazemos nada para que isso mude. Todas as vezes que acusamos uma irmã ou um irmão que fizeram uma opção sexual diferente da nossa. Todas as vezes que apoiamos governos ou candidatos que têm plataforma política o extermínio de populações pobres, negras, faveladas, os despossuídos, como diz o Papa Francisco. Todas as vezes em que não nos indignamos com ações violentas praticadas pelo Estado, através dos seus agentes de segurança. Todas as vezes em que vemos o meio ambiente ser destruído e não nos pronunciamos em contrário. Todas as vezes em que achamos que a fé é algo intimista, individual e que não tem consequências sociais. São pequenas questões que a gente pode colocar e teriam muitos mais outras. Jesus hoje nos alerta para que vejamos, para que reflitamos e para que pensemos em nossas práticas, em nossas ações, em nossas palavras. Tomemos cuidado para não sermos o joio no meio do trigo e achar que estamos sendo aquele trigo lindo e maravilhoso. Aproveitemos o dia de hoje e rezemos juntos. Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e para com vossas filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom domingo, que seja um domingo de muita graça, um domingo de muita oração, um domingo de muita reflexão. E ainda estamos no meio da nossa pandemia. Fique em casa. Só saia para aquilo que for necessário. E lembre-se, use máscara sempre. É fundamental usarmos a máscara. Ela não evita, mas ela é uma barreira a mais para que não sejamos contaminados pelo coronavírus. Fique com Deus, Deus vos abençoe. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e peço a você que ajude a divulgar esse nosso ministério através do YouTube. Tchau!